Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no Spotify. Através desses aplicativos você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo e hoje eu estou aqui com o retorno... como é que eu vou dizer assim? O retorno normal de todo dia da Capitã Sibila. Tá virando prata da casa já, Sibila, eu não tô te respeitando mais. Eu tô perdendo respeito até daqui, mano. Não é possível. Ela só faltava daqui. Era só aqui. Nunca o meu, Sibila. Ah, que bom. Pelo menos o da Karen ainda tem, porque o Marcelo já perdeu tudo. Bom, e o retorno da Karen. E aí, Karen, beleza? Ei, gente, já dei o spoiler, né? Porque atropelei Marcelo. Porque assim, o respeito é pela Sibila, não pelo Marcelo. Nada mais natural, na verdade, né? Não percam seu tempo tentando me respeitar, porque eu não me dou respeito, então... O episódio de hoje do Holodeck, cripticamente nomeado Gays no Espaço, se dá porque a gente tá gravando no aniversário de 50 anos da primeira noite, ou na primeira madrugada, dependendo de como você olha, a rebelião de Stonewall, que aconteceu nos Estados Unidos e que começou na madrugada de 27 para 28 de junho de 1969. A gente vai usar esse evento divisor de águas na luta pelos direitos LGBTQ+, para fazer um apanhado da representação não heteronormativa na ficção científica, tanto em livros quanto filmes e TV. A rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia da nova-iorquina no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, que é um reduto da boemia, né, nos Estados Unidos. Era um bar copo sujo, Seria na nossa Vila Madalena, mais ou menos, né? Era um lugar que tinha era bar, né? Também tinha música ao vivo e tinha dança. Era um dos pouquíssimos lugares em Nova York em que uma pessoa que fosse gay, fosse lésbica, fosse travesti, ou fosse, enfim, que fosse, não fosse heteronormativa, ela podia ir lá. Que fosse membro da comunidade LGBT+. Perfeito. E ela é onde eles vendiam bebida, porque era proibido vender bebida alcoólica para membros da comunidade LGBT em Nova York na época. E eles podiam dançar, pessoas do mesmo, entre aspas, mesmo sexo, podiam dançar juntos e não tinha problema, ninguém se importava, né? E era um lugar em que, tipo assim, rola a boca pequena de que os donos, eles eram membros da máfia. Então eles molhavam a mão da polícia para não ter raids, eu não sei como, batida, para não ter batida lá. E o que aconteceu foi que justamente nessa madrugada teve uma batida. Só que os patronos do lugar falaram assim, foda-se essa merda, e fizeram uma corrente na frente do bar. Começou a pancadaria. Vocês não vão entrar aqui. E aí começou a revolta na rua, a nega tirando coisa, e o que aconteceu foi que a polícia se refugiou dentro do Stonewall Inn e pediu reforço. E aí começou uma série de revoltas em Nova York inteira. Acho que durou 3 dias, em que teve, tipo assim, sabe, a multidão enfurecida revirou os carros da polícia, e foi um divisor de água para a comunidade LGBT, em que eles deram basta, eles falaram, chega de sermos oprimidos pela polícia, sermos tratados como indigentes, como gente... Porque tinha vídeo de escola que falava que se você é gay, você tinha... Ou você era um pervertido, pedófilo, ou tinha um problema mental, sabe? E não vamos esquecer também que não faz muito tempo que transexualidade e homossexualidade foi retirado das guias de transtorno da Organização Mundial da Saúde. Então não faz muito tempo. Tem sempre que lembrar que os direitos que são conquistados podem ser retirados assim, com a mesma facilidade. É difícil dar, mas na hora de tirar eles tiram com muita facilidade. É difícil conseguir os direitos, é difícil mantê-los também. É só chegar uma crise que os direitos das minorias são os primeiros a serem rifados. É só ver o que está acontecendo na Alabama, na Geórgia, é só ver o que está acontecendo lá com as leis do aborto. E no caso de Stonewall especificamente, é muito interessante que é um negócio que aconteceu em 69 e foi uma rebelião em que a comunidade trans era protagonista, né? Que
a parte trans do LGBT não é a parte mais popular do movimento, né? A luta acho que a luta contra a homofobia está muito mais avançada do que a luta contra a transfobia. E a comunidade trans foi protagonista nessas rebeliões. Porque eles eram os mais afetados, assim, eles sofriam quando tinha batida, eles eram revistados, e se uma pessoa tivesse vestido de mulher, mas tivesse órgãos sexuais masculinos, eles eram presos. Tipo, cara, isso aconteceu agora, foi ali, entendeu? Meus pais estavam vivos e adultos quando isso aconteceu, sabe? Isso é muito perto, é muito ridículo. Mas enfim, a gente tá aqui para falar da representatividade LGBT na ficção científica, né, Sibila? Sim, e a gente não pode esquecer que muitas das conquistas de hoje, algumas têm menos de 100 anos. Então é por isso que tem que ficar o tempo todo batendo na tecla de que a gente tem que proteger os direitos, a gente tem que lutar o tempo inteiro, porque é incrível como eles são retirados fácil, né? E assim, a cultura, ela é um reflexo nosso, né? Que é aquela coisa de que ficção e realidade, a linha é muito fina. Só que ainda assim, na ficção e na ficção científica também, a representatividade da comunidade LGBT+, ainda é precária. Tanto na ficção científica, na ficção especulativa em geral, também envolvendo a fantasia e o horror, muita gente ainda acredita que é um refúgio puritano, enrustido, onde garotos brancos, héteros e cisgêneros se escondem. Isso só mostra que eles conhecem muito pouco do gênero, né? Para achar que pertence só a eles. Não existem muitas estatísticas, né? O que a gente tem parece mostrar que o preconceito vem de editores, vem de casas editoriais e publicações, porque quando a gente consegue dados, a gente vê que os grupos minoritários, e quando eu digo minoritários é no sentido de direitos adquiridos, né? Porque mulheres são maioria. Subrepresentados, né? Mas nós somos subrepresentadas, né? Nós, os negros, os gays, as pessoas com deficiência, a gente também tem que lembrar deles, né? Mas a gente vê que esses grupos buscam justamente a liberdade imaginativa da ficção especulativa como uma válvula de escape, ou então um lugar seguro onde você faz discussões sobre diferenças, o sentimento do não pertencimento, as questões de sexualidade, de sociedades com valores diferentes. Você tem ferramentas narrativas e de construção de universo que te possibilita criar metáforas ou discutir diretamente esses assuntos, né? Ao mesmo tempo que a ficção científica força, de maneira sutil ou não, que o leitor conteste esses seus valores que são heteronormativos, por muito tempo seus leitores LGBT se identificavam muito com monstros, com mutantes e com alienígenas, em livros, filmes, quadrinhos, em games, etc., porque eles eram os estranhos, aqueles que desviavam do padrão, que não se encaixavam, né, nos moldes que a sociedade criaram para que eles ficassem lá dentro, né? E acho que já chega, né? Já é 2019, acho que já deu. Vamos representar as pessoas, vamos colocá-las do jeito que elas são. Já deu sim, né, Sibila? Mas ainda tem muita coisa para ser feita, tem muita barreira para ser derrubada e muito cisete macho para irritar. Gays, transgêneros e bissexuais já aparecem claramente na ficção científica, mas ainda não são os protagonistas. A função principal de qualquer pessoa que não é o cisete macho, ela só existe para servir ao protagonista heteronormativo e ainda são vítimas de uma série de clichês, e eu acho que a mais insidiosa, mais perigosa delas são as mortes que esses personagens sofrem. Mas a gente vai tratar esses assuntos um por vez. E é muito importante que você tenha em mente que todo mundo que está gravando aqui esse episódio do Holodeck, nós somos tediosamente héteros, cisgênero, brancos, e assim, a gente está lá no alto da pirâmide dos privilégios. Também é provável que a gente fale algumas bobagens e a gente discorde aqui uns dos outros. Então, sinta-se livre para comentar qualquer besteira que a gente falar através da caixa de comentários desse episódio em terceiraterra.com/holodeck ou escreve pra gente em holodeck@terceiraterra.com. Bom, em termos de ficção especulativa, até os anos 60, né, até os anos 1960, pessoas LGBTs eram raras na ficção.
Quando tinha, geralmente era um homem gay, que era estereotipicamente gay, e aí, né, como você preferir, né, ele, tipo assim, um cara frescalhado, um cara afetado, a expressão que você preferir, como é que é o neologismo? Guerra sem fim. É. Meu Deus. Flash Gordon, filme do Flash Gordon. Guerra sem fim, eu queria jogar pela janela. Cara... E isso era uma característica que eles geralmente colocavam no vilão, né? E era sempre homem, porque lésbicas eram virtualmente inexistentes em ficção científica nessa época. Não sei se você viu essa reportagem, que no nazismo, os gays eram mandados para campos de extermínio. Né? As lésbicas não, porque não existia sexualidade feminina, não existia essa visão. Então elas não existiam, eram invisíveis. Nós temos esse mito de que o homem gay, ele é hipersexualizado. Inclusive eu tava conversando com um casal de amigos nossos, gays, e eu perguntei isso pra eles e falou que existe esse mito dentro da comunidade gay, de que se você não é hipermásculo, né, você não é considerado parte da comunidade, assim. Mas você não precisa ir muito longe. Vá numa banca de jornal, você encontra alguma revista voltada pro erotismo feminino? Gente, mas isso é porque a mulher é um ser casto e puro e virginal e que não tem sexualidade. Isso é a natureza humana. Nossa, dói até só de falar isso. O agente do... nossa senhora. O agente do sexo é o homem, né? A gente é passiva. Exceto se a mulher for bissexual. Aí ela tem os dois... Ou negra. Então, aí o lance do negro... Tem uma expressão que, assim, eu cresci ouvindo isso, né? Que uma mulher jamais pode dar para um negro, só nunca mais dá para branco, como se fosse uma coisa engraçada. Aí um dia eu descobri de onde vem isso. A ideia é que os negros são mais próximos dos animais, são mais primitivos. E os animais, hipoteticamente, não se controlam sexualmente, né? Cachorro transa na rua. Então, quando você faz essa piada de que mulher não pode... uma mulher que namora com um negão nunca mais vai namorar um branco, você está sendo um puta de um racista, porque você está dizendo que os negros são mais próximos das bestas e menos civilizados. E também essa hipersexualização da mulher negra, ela além de ter esse aspecto de retirar a humanidade da mulher... o fato essa sexualidade inata da mulher negra foi usada em todo o período em que a escravidão era norma nos países ocidentais, era uma forma de justificar os abusos sexuais que as mulheres escravizadas sofriam, né? Uhum. Porque era bicho, né? Aconteceu que com o movimento de contracultura no Ocidente e com os protestos pelos direitos civis que se espalharam pelo globo nos anos 60, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, quando eu fui pesquisar isso, eu fiquei impressionado, porque como os movimentos de desobediência civil e de contracultura, eles aconteceram no mundo todo. Nos anos 60 teve, o Japão até hoje ainda é traumatizado com grupos, sectos de esquerda, que eu acho que eles falam, porque teve movimento de contracultura nos anos 60, na China, na Europa, nas Américas. Foi um movimento global, cara. Um dia eu preciso sentar e achar algum livro que tenha explicado por que esse movimento nos anos 60 aconteceu no mundo inteiro e não só nas Américas ou no Ocidente. Mas enfim. Parece que um grupo puxou o outro, né? E foi se espalhando. Cara, mas deve ter, algum historiador deve ter puxado o fio da meada para descobrir o que provocou, né? Os movimentos de contracultura e os protestos pelos direitos civis que aconteceu no mundo inteiro nos anos 60. Se tiver alguém ouvindo e souber de algum livro, indica para nós aí nos comentários, por favor. Então, o que aconteceu nos anos 60 foi que uma nova geração de ficção científica feminista, ela surgiu imaginando mundos e sociedade que fossem mais simpáticas a todo tipo de sociedade, de sexualidade, né? Então, a aceitação de queer como uma identidade atingiu a cultura, vamos chamar de mainstream, né? Lá nos anos 60, catapultado pelos movimentos literários dos anos 80. Então, nos anos 80, a gente tem série de TV, livro, filme, a gente tem diretores, escritores, atores, jornalistas e de vez em quando até políticos, né, aceitando uma visão inclusiva de gênero e sexualidade e às vezes até saindo do armário, né, eles mesmos saindo do armário, né. Nós temos como é que ele chama, Sibila? Tem um autor de ficção, Robert Zelazny, que... Não é o Samuel Delany, não?
Delany. E, nossa, eu nunca lembro o nome dele. Eu já li alguns livros Samuel dele. Delany. Delany, não é Delany? Ai, acho que eu tô escrevendo errado. Eu conheço como Samuel Delany, mas pode ser Delany também, não tem problema. Que ele é negro, é gay, professor, pesquisador, escritor de ficção científica, é ele. Que o Asimov ofendeu quando ganhou o Hugo. Gente, mas por quê? Porque o Asimov era um puta de um racista do caralho. Um misógino, babaca, abusador de mulher, racista do caralho. O Samuel Delany ganhou o Hugo por uma noveleta, eu acho. E aí, quando ele desceu do palco, o Asimov, inconveniente como era, estendeu a mão pra ele e falou assim: pô, cara, tu sabe que tu ganha porque tu é preto, né? Então, assim, isso... claro, porque realmente... Ele não ganhou pela qualidade literária, né? Ele ganhou porque ele era preto. Que é o que os puppies fizeram com o sequestro do Hugo Awards alguns anos atrás. Eles falaram que mulher, negro, gay, trans, etc, não estava ganhando pela qualidade literária, mas porque eles eram de grupos minoritários. A raiz tudo tá aí, ó. Porque a gente já não tem que se provar 2, 3 vezes mais do que quem merece estar ali, que são os homens brancos, né? Não. E assim, olha, isso faz uns 40 anos, 50 anos, né? Quando o Samuel Delany ganhou o Hugo. Ele tá chegando agora no Brasil. Babel 17 publicado agora. Não, mas eu tô me referindo eu procurei aqui na Google, me salvou. Eu tô me referindo ao Roger Zelazny, cara que escreveu Nove Príncipes em Amber, né? Que ele era abertamente gay, escrevia fantasia, mais fantasia, mas ele também escrevia um pouco de ficção científica, né? Que a ideia de você ser um escritor de ficção especulativa abertamente gay era impensável antes dele, né? E hoje, felizmente, nós temos mais. Tanto que lembra da James Tiptree Jr.? Sim. Lembra dela? Uhum. Então, ela era bi, né? E ela escrevia num pseudônimo masculino justamente para não sofrer um preconceito. Mas ela era abertamente bi. A Andrea Norton, eu descobri que a Andrea Norton era uma mulher, Alice Norton. Eu descobri, eu acho que, sem brincadeira, deve ter menos de 10 anos que eu descobri que era mulher, cara. Passei anos lendo os livros de ficção científica dela, achando que era um cara machista. Eu adoro a Ursula Le Guin. Eu acho que ela foi uma das grandes joias da ficção científica e da crítica literária foi Úrsula. Mas se você pegar alguns dos livros dela, os mais antigos, eles são muito machistas. Então, assim, ela era uma mulher escrevendo em ficção científica e ainda assim ela tinha que reproduzir o cenário da época para ser publicado. Foi sobre a mão esquerda da escuridão que ela comentou alguma coisa assim? Que ela se arrependeu do protagonista ser homem? Foi, Sibila? Não sei se foi ela, mas eu sei que a Joanna Russ, que era escritora de ficção científica, feminista e lésbica, ela fez um comentário sobre a mão esquerda da escuridão que ela falou, você vê, mesmo uma mulher escrevendo um livro, ainda assim ela não conseguiu sair do machismo típico, né? E o Feiticeiro de Terramar também. Feiticeiro de Terramar, o mago, né? Fala, mas ela é só uma mulher, o que importa? Pô, bicho. Eu acho que a Le Guin comenta numa entrevista muitos anos depois que ela se arrepende de ter tentado participar do Clube dos Garotos, assim, agora eu não lembro direito. Vê se eu acho na internet e coloco na show notes. Você vê, a Úrsula era um dos grandes nomes da UFC, e ela tinha que fazer isso para ser publicada. Imagine você sendo um autor abertamente ou gay ou trans, você não tinha espaço, porque especialmente os editores como o Campbell ele devolvia os manuscritos do Delany porque ele não concordava com o protagonista negro. Que é aquele episódio de Deep Space Nine, né? Da 6ª temporada, Far Beyond the Stars. Isso. É lindo. Aquele episódio é maravilhoso, porque ele retratou o Hugo inteirinho, né? Aquela treta do Hugo. Imagina você ser um autor do gueto mesmo. Você não tinha espaço. Eu acho que o que a gente conseguiu hoje de espaço foi especialmente por causa do advento da internet, de pessoas que não entrariam em casas editoriais típicas, tradicionais, começaram a buscar os seus nichos. Buscou um blog, fez um financiamento coletivo, tem um site, tem um fanzine. Foi aí que a coisa explodiu. Porque se a gente for para os anos 60 e 70, são raros os nomes que conseguiam espaço para publicação. E eu aposto que muitos tiveram que ceder à pressão de editores, como a Úrsula teve que passar. Então, foi só nos anos 80, né, que a gente teve uma ficção especulativa que deixa de tratar de gênero e de sexualidade de forma, assim, disfarçada, né, que nem Jornada nas Estrelas faz. Não é uma civilização bissexual, não. Eles têm todos os dois gêneros na mesma pessoa, né? E aí foi quando a ficção científica passou a discutir assuntos específicos da comunidade LGBT com, tipo assim, dando nome aos bois, né, cara? Como
do problema de uma sociedade heteronormativa, de preconceito, de violência, de pobreza, de estereótipos, né? A gente não consegue ver isso na jornada dessa nova geração. A gente consegue ver isso em Enterprise, por exemplo, que é dos anos 2000, né? Nova geração foi bem tímido, né? Eles fizeram discussões e eu acho que foi muito audacioso para a época, TV aberta, né? Eles foram audaciosos em vários episódios ali, mas é aquela coisa, é uma metáfora. Não era, vamos supor, a bissexualidade não era do personagem, não era uma característica dele, era um evento, né, ocasionado por outra coisa, era uma coisa anômala. Não, Jornada nas Estrelas é péssimo na representatividade LGBT. Só agora, né? Discovery. Só agora. Olha quanto tempo, gente. Que depois, na hora que a gente for comentar do clichê do Barry or Gays, eu quero comentar da morte do Culber. Isso. Mas vamos lá. Então, agora nós temos essas publicações, esses programas de TV, nós temos associações, nós temos premiações exclusivamente ou prioritariamente LGBT, né, que começaram a surgir nos anos 80 e nos anos 90. Agora, isso se deu muito devagar, né? Vocês querem comentar do clichê Barry or Gays? Porque é um clichê que eu não estava a par. Eu nunca tinha me dado conta de que aquilo acontecia, só que o problema é que depois que eu fiquei sabendo, eu não consigo não ver. Uma vez que você começa a ver, você não desvê mais. Porra, a morte do Culber, eu queria arremessar a TV pela janela, mas a TV é cara, eu não podia fazer isso, né? Porque é descartável, né? Nossa, cara. Eles chegam a ponto de inverter o clichê. Por exemplo, tem um personagem que morre no The Walking Dead, que no gibi é um cara, um gordinho lá. E aí na série de TV eles matam uma moça que é lésbica, né? Sim, em Alexandria. Ah, meu Deus! Eu não supero essa morte até hoje, tá? Aquilo foi muito idiota. Puta merda. Não, eu não supero. E eles também colocam os personagens homossexuais, ou mesmo os personagens bissexuais em relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, em clichês que normalmente são reservados para mulheres, clichês machistas reservados para as mulheres. Primeiro que eles sempre colocam os casais homossexuais com uma representação heteronormativa em que, tipo, tem uma pessoa que metaforicamente veste as calças e tem uma pessoa que metaforicamente é a mulherzinha, independente de a gente estar falando de duas pessoas do gênero feminino ou duas pessoas do gênero masculino, ou seja lá que gênero for. E aí, então, tem donzela em perigo, você tem as pessoas que são possuídas e tem o refrigerador, que acaba sendo, né, esse barrier entra em uma das formas de enterrar do barrier gay, um combinado de clichês que, tipo, acaba que é muito difícil ter uma representação que é predominantemente positiva de algum personagem homossexual na ficção. Você quer ver uma boa representação? Na primeira temporada de Discovery, quando o Culber e o Stamets estão no quarto escovando o dente, aquilo foi legal. Eles estão lá, batendo um papo como um casal qualquer, como é que foi o seu dia, você tá bem, tudo bem e tal, de pijaminha da Frota Estelar, fazem isso para depois matarem o cara. Tem um episódio de Legends of Tomorrow também, que é um dos raros casos em que a protagonista é bissexual, aquele bissexual que durante o tempo do show se relaciona predominantemente com pessoas do mesmo gênero, né? Então, a Sarah é bissexual e ela tá num relacionamento com a Ava, e tem um episódio em que a Ava tá possuída e ela tá no limbo, e aí então a Sarah vai salvar ela. Então já tem esse lado negativo de que, tipo, ela está possuída, mas assim, dentro da mente dela, da Ava, os desafios que elas têm que passar, né, para conseguir que a Ava saia do limbo, que ela seja resgatada. Tem uma cena que eu achei especialmente bacana, que foram as duas montando um armário. E começa meio daquela coisa de, tipo, a Sarah sendo o homem da relação e eu não preciso de manual para montar, mas
a coisa dá certo na hora que as duas montam juntas em colaboração e de um jeito que, tipo, não é um casal típico de forma nenhuma, sabe? Mas acaba que a representação positiva é sempre assim, né? Esse momento foi positivo, esse outro foi negativo. Não tem é muito difícil você ter alguma coisa... Eles sempre encaixam no estereótipo, né? Do herói alto, altivo, altaneiro, né? Que tem que salvar a donzela encantada. Mas interessante você ter lembrado de Legends of Tomorrow, que é uma série que... Ultimamente, nas últimas 2 temporadas, eles descobriram que é uma série de humor, né? Virou uma série de humor, basicamente. Mas assim, a partir da 2ª temporada, já foi claramente. Porque assim, o estereótipo é bury your gays, mas quem sofre na televisão, geralmente são mulheres... Eu posso falar mulheres gays? Tem problema? Lésbica. Beleza, lésbicas. Como a gente falou no começo, né? Ouvintes, sintam-se à vontade. Porque eu sei que nós temos ouvintes gays, eu sei que nós temos ouvintes transgênero. Então, assim, se você estiver ouvindo isso e discordar da gente, por favor, manda e-mail para holodeck@terceiraterra.com ou comenta no episódio, que é até melhor porque todo mundo vê, pode discutir. Então, as lésbicas é quem sofrem com o estereótipo do bury your gays, porque as mulheres são punidas por terem desejo sexual. E isso acontece desde os anos 50, que a primeira literatura de romance em que tem 2 mulheres que se relacionam sempre termina com uma renegando o lesbianismo e a outra morrendo, né? E aí a Karen lembrou de Legends of Tomorrow, em que a Canário Branco, a líder do grupo das Legends, ela é... Não, pera um pouquinho. Ela é bissexual ou ela é lésbica? Ela é bissexual. Ela é bissexual. Ela é líder. Isso, cara, você não vê isso, porque normalmente quando você tem empresas, corporações, né, querendo ganhar o dinheiro, né, a Skol querendo ganhar o dinheiro dos gays para tomar cerveja, geralmente eles são tímidos. Você tende a ter o público LGBT, uma pessoa LGBT, como amigo ou como sidekick. Nunca como protagonista. Eu dou pra vocês como exemplo a série do Homem-Aranha da Marvel, conjunto com a Sony, que teve a Homecoming e agora Away From Home. Todo mundo no elenco em volta do Homem-Aranha é latino, é gordinho, tem pele escura, né? É indiano, mas o protagonista ainda é branco e hétero. Mais uma coisa legal aí em Legends, que tanto a Sarah, na primeira temporada, o protagonista... Acho que eu não sei se ele era o protagonista propriamente dito, mas o líder da nave, né, da Wave Rider, era o Hip Hunter. A partir da 2ª temporada se tornou a Sarah. Inclusive tem até alguns episódios em que eles discutem isso, porque eles encontram com a Sociedade da Justiça e a Sociedade da Justiça assume que é o Grey, porque é o homem velho hétero, o John Constantine, etc. que é um puta de um personagem a partir da 2ª temporada. Não, o John Constantine entrou na 3ª, né? Terceira, e ele é bissexual também. Não, né? ele é pansexual, né? Homem, mulher, animal, vegetal, mineral. Tem buraco, ele tá enfiando o pito dele. Pansexual tem um significado, não é esse que eles usam com o Constantino, né? Pansexual é mais hoje em dia, é mais uma extrapolação do bissexual, porque o bissexual é a pessoa que se sente atraída pelos 2 gêneros. O pansexual já se afasta do binário, então você é atraído por qualquer pessoa independente do gênero, ou por todos os gêneros independentes, que não são só os 2 binários. Então, assim, essa coisa da gente falar de pansexual como, tipo, é atraído por uma frigideira, não é muito legal, não. Essa eu nunca tinha ouvido. Que merda. Ai. Mas assim, mas o ponto que eu queria chegar era que a Sarah, ela se torna a líder na Wave Rider depois que o Hip Hunter sai. Aí o Hip Hunter cria aquele Time Bureau e a namorada da Sarah, que é a Ava, ela se torna a líder do Time Bureau depois que o Hip Hunter sai dessa instituição. Então, a gente, na temporada atual, a gente tem um relacionamento entre 2 líderes tipo, as 2 estão em um relacionamento uma com a outra, e uma é a líder da grande instituição e a outra é a capitã daquela nave. Isso é muito bacana. Isso que você falou, tipo, as mulheres são os principais alvos do Bury Your Gays,
mas nesse sentido desse final trágico que você comentou. Mas os homens também são vítimas disso, só que em outro aspecto. Eles são principalmente vítimas daquele gay angst suicide, né? Ou então de vítima de ódio, quando a homofobia é o tema, né? E normalmente isso serve como alguma forma de avançar o crescimento pessoal do protagonista hétero a respeito da homofobia e das causas LGBT. Então acaba que eles tentam educar o público hétero a partir do abuso de um clichê que desrespeita a comunidade LGBT, no fim das contas. Sabe, o que me incomoda muito das produções, enfim, livros, etc., é que muitas vezes quando o autor toca em questões de preconceito, isso é sempre muito diluído para que o público hétero ou branco, ou cisgênero, masculino, para que ele possa entender. A Chimamanda, a escritora nigeriana, né, Chimamanda Ngozi Adichie, eu adoro ela. Eu li o Americana e, assim, ele foi um tabefe na minha cara, né, privilégio branco escancarado na minha cara. Só que várias meninas negras falaram que o racismo que ela usa ali, que ela trata, é diluído. Porque se a comunidade branca, hétero, começar a ser tratada da mesma maneira, ela não aguenta. Se ela começar a ver a realidade, ela não aguenta. Claro, ela nunca sofreu isso. Então você tem que ficar dando em doses homeopáticas, né? Série de TV, por exemplo, faz muito isso. Pegue todas as temporadas de todas as séries de Star Trek. Você tem meia dúzia de episódios que trataram diretamente no sentido assim, metáforas que lidam diretamente com problemas, com mensagens e com preconceitos contra a comunidade LGBT. Você tem meia dúzia. Sim, muito. Né? Esses dias eu fiquei muito puta, porque é o mês do orgulho LGBT. Aí a página de Star Trek no Twitter, né, o perfil, publica um texto dizendo por que Deep Space Nine é a mais, inclusive, a mais representativa dos direitos LGBT. Eu falei, esse povo tá de sacanagem comigo. Porque toda vez que entrava a porra no universo espelho, você tinha a Major Kira bi malvada de roupa de aeróbica. Mas a verdadeira não pode ser. Então, isso é representativo? Não é, gente. E é sempre a vilã, né? A bissexual é sempre a dissimulada, que não pode ser, que não é confiável, é vilã e que não consegue controlar os impulsos sexuais. Pega o filme Skyfall, do 007. Quem é o cara que dá uma cantada no James Bond? É o vilão. Então, quer dizer, assim, eu entendi o ponto do texto, mas ela forçou a amizade, entendeu? Porque o beijo da Jadzia e da Lenara, sim, foi extremamente importante, ainda mais numa TV aberta e para um público extremamente conservador. Foi importante? Foi. Mas, gente, mataram a Jadzia no final da 6ª temporada. 2 mulheres lindas se pegando na TV. Isso, pra mim, serve ao público hétero. A garotada que tá lá no porão da mãe assistindo televisão, com o controle remoto numa mão e um órgão corporal na outra. Sabe? Ai, cara, não. E, inclusive, você colocou um texto aqui na pauta pra gente, falando sobre videogame, sobre como o videogame se torna um outlet para os garotos expressarem a sua feminilidade, porque eles jogam com as personagens femininas, por exemplo, em World of Warcraft. Eu falei, porra, esse jornalista não entendeu porra nenhuma, né? Porque eu já fui adolescente, eu lembro dos meus amigos adolescentes, eu tenho amigos que até hoje falam, não, eu jogo com personagem feminino mesmo, porque afinal de contas eu vou ficar olhando pra esse personagem o tempo todo, eu não quero ficar olhando pra bunda de um cara o tempo todo, eu vou jogar com personagem feminino pra eu poder ficar olhando pra bunda da personagem feminina. Os personagens femininos do videogame não são feitos pra identificação da mulher, eles são feitos... Tem exceções, claro, mas... Via de regra, eles são feitos pro homem babar ovo em cima da menina, né? Que nem eles tiram sarro, o pessoal do God Mode tira sarro do Paulo Antunes, porque ele adora jogar com personagens femininas. Então eles ficam tirando sarro deles, dizendo que é a namoradinha dele. Eles não se identificam com aquele personagem. Qual o texto que foi? Pra eu colocar um asterisco nele?
Acho que esse aqui. Deixa eu abrir. Você tem algumas exceções, mas eu acho que esse é o grande problema. Eles são exceções. Que nem, por exemplo, a empresa... como é que ele chama? O estúdio francês que fez Life is Strange. Que eles são só um estúdio, né? Eles não têm distribuidora. Quando a distribuidora virou pra eles e falou assim, beleza, a gente distribui esse jogo. Se você trocar a protagonista pra homem... Achei aqui, Marcelo. É o Science Fiction Needs to Reflect that the Future is Queer. Tá no LGBT como amigos e sidekicks, nunca como protagonistas. O terceiro link. Eu também acredito que o futuro é queer. Eu fiquei brava com esse. Mas esse texto... realmente, esse texto tem alguns problemas. Mas assim, então o pessoal do Life is Strange, eles falaram, né? O estúdio francês falou, não, o protagonista desse jogo é uma menina. E não dá pra contar essa história com um cara. Essa história tem que ser contada com uma moça. Né? E aí eventualmente eles ganharam a queda de braço com a distribuidora, acho que... quem que era a distribuidora? Não vou lembrar de cabeça agora, mas enfim, tem vou procurar por essa informação, vou colocar nas show notes, tem um vídeo deles entrevistando os designers do jogo, em que eles discutem, que eles brigaram para a protagonista ser mulher. Que os nossos jogadores não vão se identificar. Cara, mas a ideia é se identificar com uma mulher em Life is Strange. Eu não sei se algum de vocês jogou Life is Strange. Ainda não. Cara, nossa, tão... Quem que foi que não deixa ninguém te dar spoiler, não, cara. É uma história tão linda. A parte 2 não é boa. A parte 1 é muito boa. Ô Marcelo, mas a gente vê isso nos cosplays. Tem muita menina que faz cosplay de personagens masculinos. Esses dias eu vi uma menina fazer um cosplay de Data, que foi a coisa mais lindinha que eu já vi na vida. Ficou uma Data linda. Você vê menino fazendo cosplay de menina? Você já viu algum menino fazer cosplay de Hermione? Eles não se identificam. É por isso que quando você tem um filme de caça-fantasmas, o pessoal se irrita. Claro, não são 4 machos indo lá caçar fantasmas, são 4 mulheres. Né? Uhum. Então, assim, eles não têm a capacidade de se colocar no pé do outro. A gente que sempre sofreu opressão, os grupos minoritários, sempre tiveram que fazer essa imersão no personagem do outro. Eles nunca fizeram. E aí, quando surge um personagem que é abertamente gay ou abertamente lésbica, ou, não precisa ir muito longe, um Capitão América negro, pronto, prepara o tsunami de male tears. Alguém mandou no nosso grupo de mulheres podcasts esses dias um vídeo que era tipo um guia para homens aprenderem a se identificar com personagens que não são homens brancos cis héteros. Eu vou ver se eu encontro ele aqui para vocês, porque... A gente comentou do caso da Lenara e da Jadzia em Deep Space Nine, né? Eu ainda vejo como uma coisa positiva, mesmo com todas as questões de, por exemplo, elas são mulheres, elas são brancas, com corpo padrão. Lindas, mas sexys, são 2 mulheres cientistas. Não, mas elas são 2 mulheres cientistas e elas não estão sexualizadas na cena. Isso é muito importante, porque não faz muito tempo, 2 moças num ônibus, elas apanharam dos caras que pediram que elas se beijassem para eles, né, se excitarem. O casal falou que não. Eles bateram nelas, um casal de lésbicas. Então, assim, aquele beijo não foi... Eu vejo assim, eu não vejo como, vamos excitar o público masculino. Não, fazia parte do enredo, era o amor daqueles 2 simbiontes, um pelo outro. Mas por conta de uma regra imbecil da sociedade trio, não podiam ficar juntos. Você vê o sofrimento da Jadzia, você vê como elas se amam, como elas se gostam e não podem ficar juntas. Então, eu acho ainda um episódio muito positivo, apesar de, claro, tá dentro do padrão, né? Mas elas não estão sexualizadas, não é o male gaze. É diferente da 7 de 9. Sim, que era namorada de um produtor do episódio, da série, né? A 7 de 9, assim, eu acho que a atriz tirou leite de pedra no caso da 7 de 9. Eu acho que ela conseguiu, tudo bem, ela era sexualizada, a atriz desmaiou no estúdio por conta da roupa, ela usava um espartilho ridículo, né? Mas eu acho que ela tinha uma discussão em torno dela muito boa, que até ela poderia cair, não sei se me corrijam se eu estiver errado, mas que eu lembro de uma moça falando, ela poderia cair inclusive na assexualidade, ou ela ser demissexual, porque ela... Bom, primeiro que ela não tinha conhecimento de sexualidade humana nenhuma, né? Não tinha nenhum conhecimento. E ela poderia muito bem ser uma personagem assexual, não tem interesse. Eles fazem isso nos livros. E aí é o lugar em que Jornada nas Estrelas viceja. Porque o que tem de personagem gay nos livros, porque
a Pocket Books, 2 dos principais autores de livros de Jornada nas Estrelas são 2 gays, que inclusive um deles já foi preso por participar de protestos, sabe? Então, É uma pena que a gente não tenha livros de Star Trek em português. A gente só tem um livro recente publicado pela Aleph, e em sebo você ainda acha algumas edições antigas, talvez da própria Aleph ou da Francisco Alves, mas você vê, não tem. Aqui nós não temos público para livro de Star Trek. Não, é uma lástima. É de chorar, em inglês, entendeu? Saem o quê? 4, 5 por ano. Ai, é uma lástima, uma lástima. Eu queria muito mais ver essa expansão, porque Star Trek trabalha muito o subtexto. Se você prestar atenção nas falas de alguns personagens, você capta a inclusão, o respeito pelas pessoas que a gente tem na Federação. Eu me lembro de um episódio em que a Jadzia fala, eu já falei com o co-marido do tripulante tal. Você já tem uma mudança aí em padrões de relacionamento, né? Tem aquele episódio muito bom que tem aquela Ferengue que se veste de homem para trabalhar. Eles usam muito os Ferengues para criticar a nossa sociedade, né? E aí a Jadzia acha que tá falando com um Ferengue, com um macho. E aí ele fala, mas eu amo o Quark. Aí a Jadzia fala, eu também amo o Quark, adoro ele. E aí o personagem fala, ele só não sabe que eu sou mulher. A Jadzia fala, mas você é mulher? Então, assim, não havia estranhamento de um homem amar um homem. Ela fica surpresa por ela ser uma mulher, porque a sociedade Ferengue impede que as mulheres sequer se vistam, né? Então, o Star Trek faz muito isso, o subtexto. Mas eu acho que chega uma hora que não dá de subtexto. Chega, você precisa do real. Você não pode ter mais personagem vilã que é bi, entendeu? O beijo entre o Kirk e a Uhura também não foi uma coisa de possessão, não foi uma coisa assim? Foi, porque originalmente aquele beijo ia acontecer. E eu lembro nitidamente do livro Memórias, do William Shatner, em que ele fala, puta merda, vão me deixar beijar em frente às câmeras aquela mulher linda daquele jeito. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eles estavam preocupados com o público, né, que ia achar ruim um branco e uma negra se beijarem. Então o tempo todo a produção queria que eles disfarçassem. E tanto William Shatner quanto a Nichelle Nichols, eles estavam de propósito sabotando aquela cena, se beijando mesmo. Acabou que no final eles, acho que a cena do episódio que foi uma cena em que a Nichelle Nichols vira de costas pra câmera e o William Shatner tá olhando. Mas foi uma cena que o William Shatner conta no livro Memórias, em que ele fala, foi uma delícia, porque, tipo, beijei a Nichelle Nichols 15 vezes. Meu Deus. Mas eles estavam sob o controle, sob a manipulação mental dos como é que fala? Dos alienígenas deuses gregos lá. Então foi a desculpa que eles deram. Tá vendo? É esse o problema. É você ter, ele tá possuído, porque ele é de uma raça alienígena, não porque é um efeito da nuvem quântica que bateu na Enterprise, entendeu? Isso tem que parar. Eu entendo os desafios dos roteiristas de encaixar essas discussões numa TV aberta conservadora, né? Uma TV que achou ruim uma mulher ser primeiro oficial de uma nave, né? Não vamos esquecer disso nunca mais. Eles criticaram a Number One porque ela era muito analítica e muito científica. Isso, mulher não é assim. E ninguém ia levar a sério uma mulher numa nave estelar. Então, assim, eu entendo. Vai te fuder. É o que eu penso, exatamente o que eu penso, cara. Vontade de dar um soco na cara de alguém. Aquele episódio Estigma da Enterprise, também é outro que se valeu de uma metáfora para discutir epidemia de AIDS. É o da AIDS vulcana? A síndrome de Panar. Síndrome de Panar. De novo, é uma metáfora, né? Eu acho que todo mundo viu Discovery as 2 temporadas? Você viu, Marcelo? Sim. A gente precisa gravar um episódio sobre isso, porque, a segunda temporada salvou a série. Salvou. Mas, você vê, eu acho que a gente finalmente chegou na essência do que é Star Trek quando a engenheira tá conversando com o Kubert na enfermaria. Que ela vai lá, que ela tá com uma farpa no dedo, né? Ela falou, tô machucada aqui. Então, ela chega com um ferimento muito grave na enfermaria. Ela tá com uma farpa no dedo, né? Eu adoro ela, gente. Ela é maravilhosa.
Aí ela senta pra conversar com o Kuber fala, não, mas isso aí é só uma pele solta, mas tá me incomodando, eu não tô conseguindo trabalhar, pô. Porque ele tá se estranhando com o Stamets, né? Ah, sim, lembrei. É a Tig Notaro. Quem tá na cena é a Tig Notaro, que é uma personagem, é uma atriz lésbica. Eu acho que a gente finalmente chegou no ponto em que o que Star Trek significa é aquele diálogo que eles têm. Eu achei que a gente chegou ali naquele momento, 50 e tantos anos depois, 50 anos depois, finalmente a gente chegou à essência do que é Star Trek. É aquela personagem falando que ela perdeu a esposa na guerra e que ela não quer que o Kubert perca o marido dele, né? Que o amor tem que prevalecer, que ele não pode deixar essa chance passar, né? Aquilo foi muito bonito. Finalmente a gente chegou numa representação e fala, porra, finalmente! Mais de 700 e caralhos de episódio! Tem outro episódio muito bom, que é o Chimera, em Deep Space Nine, em que o Odo conhece o Laz, desse episódio. O Laz, ele não entende porque que o Odo tem que se manter na forma sólida ou imitar outros seres humanoides. O Laz assume forma de névoa, de pássaro e etc. Aí o Quark e o Odo começam a discutir com o Quark começa a discutir com o Odo e fala, velho, não é hora da parada do orgulho metamorfo pela estação, porque o Odo entende o ponto de vista do Laz. E o Bashir e o O'Brien, eles falam, mas ele... o que ele tá fazendo? O Laz tá fazendo. O Odo fala, ele tá sendo névoa. Mas ele não pode ser névoa em outro lugar? E aí o Odo fala, mas ele não tá incomodando ninguém. Ele falou, sim, mas as pessoas podem se incomodar. Olha, tá vendo? Mais uma vez, metáfora. Uhum. Né? Nada contra gamer, desde que não se beije na minha frente. Olha, assim, em toda a minha experiência de vida, sabe quantas vezes alguém, uma lésbica, uma trans, ou um trans, ou uma pessoa gay, sabe quantas vezes uma pessoa dessa me desrespeitou? 0. Mas eu posso te dar inúmeros casos em que homens héteros, cisgêneros me desrespeitaram muito, entendeu? Então, eu acho que a ficção já passou da hora de tratar disso, especialmente na TV. O brasileiro ainda consome muito material audiovisual, a gente não consome livro, né? Então, o audiovisual precisava trazer mais dessas narrativas. Eu achei muito bom a inserção do Kubrick e do Stamets em Discovery, mas Discovery não é na TV aberta, como eram as outras séries. Por exemplo, Sense8. Sense8 eu acho que foi um grande marco para a produção de televisão. Eu acho que ela, assim, fez coisas maravilhosas. Mas todo mundo ali tem corpo padrão, entendeu? A personagem trans tem todas as feições femininas muito bem demarcadas. Então, assim, você vê, The L Word tinha problemas, mas você já colocou uma série ali, você já abre um precedente, né? Você coloca, já dizia a Lenara se beijando na TV, você já abre um precedente. Você não pode parar no precedente, você tem que continuar. Então, eu acho que hoje a gente já está vendo, por exemplo, a Annalise Keating, no How to Get Away with Murder, a advogata, né? Que eu chamo ela de advogata. Gente, aquela mulher é incrível. E na história ela é. Ela tem uma temporada inteira em que ela é revelada, entre aspas, sim, como amante da Famke Janssen, né? Então, assim, você abrir o precedente é importante, mas eu acho que já atrasou demais. Eu acho que precisa de mais representatividade. Precisa de você mostrar as pessoas como elas são, né? É o que a Shonda Rhimes fala. Eu não estou fazendo nada de diferente na TV. Eu estou normalizando a TV. E tem uma coisa, Marcelo, eu não sei se você já viu o canal do YouTube da Nathalie Neri, Afros e Afins? Sim. Tem um vídeo que ela gravou junto com a Jut, em que ela comenta sobre por que ela fala de maquiagem para a pele negra, quando o feminismo branco está lutando pelo direito de não ter que estar maquiado o tempo todo. E ela fala assim, tem muito pouca maquiagem para a pele negra. E a gente não está representada na indústria da moda, a gente não está representada na indústria da maquiagem. E para você questionar como está sendo feita essa representação, ela primeiro precisa existir. Foi a mesma discussão, sabe quando? O casamento da Meghan Markle com o príncipe. Eu vi muitas meninas fazerem questionamentos, mas é tão fora de moda? Não, porque a instituição do casamento... Aí saiu um texto muito bom, se eu não me engano foi pelo Valkyrias, o site nerd Valkyrias, que é maravilhoso, em que a moça fala, as meninas negras, elas nunca tiveram acesso ao sonho, nem ao estereótipo. E quando uma tem acesso ao sonho do casamento de princesa, vocês criticam? Vocês criticam porque já teve bastante. A gente não.
E eu falei, tá vendo? Então assim, deixa a menina sonhar. Deixa teu canal de maquiagem. Você tem que ter primeiro o precedente. Não dá pra chegar, mas a gente já passou dessa discussão. Não, você passou. Você é branca, você é hétero. É a mesma discussão do canudo. De quem? Né? O canudo de plástico. Vamos banir o canudo de plástico para salvar as tartarugas. Amigo, as pessoas com deficiência precisam do canudo de plástico. Ah, mas é só elas tomarem no canudo de metal. Não funciona, tem que ser o de plástico. Ah, mas tem o de papel. Amigo, não funciona. Existe uma diferença entre o McDonald's te dar um canudo sem você pedir ou só te dar um canudo quando você pedir. Tira o canudo do balcão. Pronto. Se a pessoa precisa, pede. Ah, por favor, me arranje um canudinho aqui. Pô, obrigado. Mas você proibir... Então, quer dizer, a pessoa com deficiência não tem o direito a ir num bar agora? Cara, mas a nossa sociedade, ela só sabe lidar com proibições ou obrigações. O negócio é, a gente está acostumada a tudo ser imposto, sejam obrigações ou proibições. E aí, então, a pessoa não consegue pensar na alternativa de vamos ter um consumo consciente do canudinho. Ela já pensa direto em vamos banir o canudinho. E eu acho que, inclusive, isso está meio que relacionado com a resposta que as pessoas que estão no grupo normativo têm a tentativas de ter mais representação. É aquela resposta, aquela falácia que as pessoas sempre caem, do tipo aquela escola no Rio de Janeiro que permitiu que os alunos do gênero masculino usassem a saia do uniforme, e não só as meninas. Teve gente tirando as crianças da escola porque vão obrigar o meu filho a usar saia. Não, cara, a gente só tá permitindo, a gente tá ampliando as opções, não reduzindo as opções, não obrigando ninguém a fazer nada. A Universidade Federal do ABC, eu participei de alguns eventos literários lá, um campus lindíssimo, maravilhoso. E o professor me mostrou os banheiros inclusivos para pessoas trans. E ele falou, foi uma luta, mas a gente conseguiu. Eu falei, mas não teve reclamação? Ele falou, teve. Mas a gente chamou pessoas trans para vir conversar, para explicar a necessidade do banheiro. E agora todo mundo aceita, não tem mais confusão. Criou-se a consciência coletiva. Eu já vi muito essa reclamação, vocês também já devem ter ouvido. Eu até respeito, mas eu não quero ter por perto, eu não quero ver. Não, você não respeita, cara. Então você não respeita. Nada contra, mas nada contra, mas tudo contra. A maioria dos caras teme ser tratado da mesma maneira como eles tratam os outros. É Sim. Basicamente isso, entendeu? Principalmente como eles tratam as mulheres. As mulheres, os amigos gays, olha, nada contra, mas você aí e eu aqui no meu canto, porque, né? Porque você tá com medo do quê? De tomar uma cantada? Que tudo isso, meu filho, pra você tomar uma cantada do teu amigo, acorda, entendeu? Eu tive um colega de trabalho que era péssimo. E teve um dia que a gente tava na Copa tomando café e tinha um outro colega de trabalho na Copa também que estava com uma camiseta rosa. E ele começou a zoar o colega de camiseta rosa, porque, né, se você usa rosa, você é obrigado a ter relacionamento com outros homens. E aí, eu falei, nossa, mas a fragilidade, a masculinidade é tão frágil, né? Basta você usar uma determinada cor para deixar de ser homem. A resposta dele foi a melhor coisa dessa interação, porque ele falou assim, não, mas é ele que tá de rosa, não sou eu, não. Precisa correr pra defender assim, amigo? Ninguém pediu. Calma, né, querido? Mas e se ele me cantar? Isso não precisa de defesa, porque se você for homossexual, tá tudo bem. Eu já recebi cantadas, gente. Eu simplesmente, amiga, obrigada, tal, mas não rola, eu sou hétero, pô, desculpa aí, tal, acabou. Ninguém se magoou. O medo do cara, assim, eu não entendo como que o cara tem tanto medo. Ele, assim, ele tem medo de aceitar? Não é possível, cara. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, com 20 anos de idade. Eu não pude entrar na faculdade exatamente, eu vi algumas aulas só, porque eu fui... Eu também entrei no Banco do Brasil, então eu só pude entrar na faculdade de verdade aos 21 anos. Eu me lembro nitidamente, cara, da opressão que era por ser heteronormativo, por ser considerado branco, porque se você olha pra mim, eu sou um cara branco, eu não sou branco. Eu tenho descendentes indígenas, que minha mulher conta história, a minha mãe, né, conta história de descendentes indígenas que foram capturados no laço, e de negros, que eles têm vergonha, a família do meu pai tem vergonha de ter tido um negro na família, com carteira de trabalho, cadastrado negra.
E ser considerado branco, ser considerado heteronormativo, porque a minha ancestralidade não é assim. Então foi, acho que com Aí é que tá, você tá imbuído de um privilégio que você não pediu. Porém, você é beneficiado por isso. Sim, todo mundo pessoas me vê, Isso não é uma opressão. Isso é um privilégio. Todo mundo me vê como branco. As pessoas não entendem que, assim, quando você tem, por exemplo, cotas raciais ou cotas raciais, ou então para pessoas com deficiência, você não está perdendo nada, né? Ironicamente, que, eu assim, discuto isso com o cara com quem eu gravo podcast, o The Curators, que é norte-americano, que é branquelo, azedo. A gente discute muito isso. Eu não sei se tudo aparece na gravação, porque não sou eu que edito, mas é sempre assim, a gente faz muito entre nós, assim, no Messages do iPhone, a gente faz muito aquelas piadas do tipo, eu não acredito que o poder externo tirou, manipulou a nossa democracia. Eu falo, puta merda, velho. Tipo, é só o que os Estados Unidos fizeram. Olha, você tem uma frase no Americana, da Chimamanda, em que você sente que é muito autobiográfico isso. Que ela fala que ela só viu que ela era negra quando ela chegou nos Estados Unidos. Porque na Nigéria não tem diferença. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela já caiu numa classe específica. Ela não conseguia encontrar cabeleireiro para trançar o cabelo. Exigiram que ela alisasse o cabelo para trabalhar numa revista. Então, você só sentiria que você é uma pessoa não branca, vai para os Estados Unidos. Começa a falar português pela rua. Aí você vai sentir que você não é branco. Tá aí uma coisa que a gente Você sente... já viu... Diga, Karen. Então, assim, a opressão, o privilégio, ele é imbuído na gente. O hétero, o branco, o homem... Né? Você não pede por isso. A questão assim, não basta mais, hoje em dia, não basta mais você não ser racista, você não ser misógino, você não ser homofóbico, você tem que ser anti o racismo. Tem uma coisa que a gente discute, porque a Luciana tem alunos da graduação da França direto na classe dela, direto. Então ela critica um pouco isso, tipo, mas vocês têm descendentes negros? Não, mas nós somos franceses. Mas nós somos franceses. Então tem essa ideia na França de que se você é francês, você é francês. Independente da sua... Independente da origem, ele é francês. Isso é complicado também. Eu não sei o que pensar. Sinceramente, não sei o que pensar. Vamos dar algumas recomendações. Olha, na literatura, hoje a gente já está tendo obras que anteriormente não entrariam em grandes casas editoriais. Se você pegar, por exemplo, a obra da Beck Chambers, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, é uma série, né, uma trilogia. O terceiro livro ainda não foi lançado aqui, mas já tem 2 lançados pela Dark Side. A autora não só é lésbica, como ela também coloca personagens lésbicas no filme. No livro. Queria muito que virasse filme, mas, né, aí estúdios... Né? Quem sabe? Então hoje a gente já tem obras, mas você vê, ela conseguiu publicar o livro dela porque ela tinha um financiamento coletivo. Depois é que ela conseguiu uma editora, né? A gente volta para aquela questão de que as pessoas sempre estiveram no gênero, mas nunca conseguiram entrar nas grandes casas. A Beck é um bom exemplo. Tem a N.K. Jemisin, com a maravilhosa trilogia da Terra Partida, também tem representatividade, também tem casais gays. Então, a Intrínseca tem vários livros com personagens gays. A Suma, a Galera Record fez o kit gay, vocês viram? Não. A Galera Record fez uma caixinha de livros, com 3 livros com personagens gays ou lésbicas ou bissexuais, e chamou de kit gay. E mandaram para a ministra Damares. Tá aqui, ministra, você quer o kit gay? Tá aqui, ó. E mandaram para ela. Né? Então, a Suma, a Galera Record, a Intrínseca, a Dark Side, você tá vendo que tá cada vez mais chegando obras nesse estilo. Amorro Branco vai publicar o Samuel Delany, né? Que o Samuel Delany é uma instituição na ficção científica. Tanto ele quanto a Otávia estão chegando com um extremo atraso aqui. A Joanna Russ, infelizmente, nós não temos obras dela aqui, mas a Joanna foi uma crítica feminista lésbica e escritora de ficção científica. Ela tem grandes obras de crítica literária, obras de ficção científica. Então, assim, 10 anos atrás você não tinha isso.
Veja bem, 10 anos atrás. Para você achar um livro de ficção científica publicado por uma mulher era extremamente difícil. O Conto da Aia não tinha, estava esgotado. Eu acho que só tinha A Mão Esquerda da Escuridão e olhe lá, assim, sabe? Se você garimpasse muito. Hoje a gente já tem uma gama muito maior. Na Amazon a gente tem muita gente publicando, né? Então, só que aquela coisa, carece do leitor fazer a busca. De ele ir atrás e cavucar porque ele acha. Tem obras aqui, você acha sim, obras muito bem feitas. Na TV, o que tem hoje, passando hoje? Discovery? Sense8 ainda tá na Netflix para quem quiser assistir, mas já foi cancelado. O que mais? O Marcelo lembrou de She-Ra e... Qual que era aquele filme? Você falou que tem vários finais, Clouds of Atlas. Não, mas eu procurei ele hoje, não tava na Netflix mais. Cloud Atlas, Steven Universo. Sim, todo mundo fala. Eu ainda não assisti, mas todo mundo fala também. É uma excelente série. O protagonista é um garoto que, tipo, ele não é... Ele tem muita coisa que não é estereotipicamente masculina e ele tem muito pouco elemento de masculinidade tóxica, é muito positiva a representação de masculinidade dele. Ele é criado por 3 mulheres. Uma delas é uma fusão de 2 gemas que tipo, que elas tinham um relacionamento e se uniram, então, tipo, era implícito que era um relacionamento homossexual naquele momento. E ele, acho que na última temporada, parece, teve um casamento de fato de 2 gemas, e as gemas são todas do gênero feminino. É muito positivo. Tudo que eu vejo sobre esse universo, todas as cenas que eu já vi, é sempre uma representação muito positiva. Eu acho que a gente pode incluir, em questões de representatividade, versões positivas de masculinidade, os homens em Star Trek. Eles são vaidosos, né? Eles não performam aquela masculinidade tóxica. Eu acho que tirando os Klingons que derrapam algumas vezes e os Ferengues, eu acho que os homens em Star Trek, sim, eles não caberiam na masculinidade tóxica que a gente tem hoje. O Picard é sensível, né? Ele é todo fino, todo educado. O Riker, mesmo ele sendo muito alto, barbudo e tal, ele também não performa aquela coisa tóxica. O Chakotay, né? O Harry King, que é músico. Então eu acho que nesse sentido de você ter uma personalidade, uma masculinidade não tóxica, Star Trek ainda supera muita gente, eu acho, né? E assim, a gente a gente não falou de Battlestar Galactica, ela realmente não tem uma grande representatividade LGBT, mas no momento em que ela tem, meu Deus do céu, ai que ódio, é justamente uma das personagens mais odiosas da história toda. Vocês assistiram Battlestar Galactica, a série? Eu acho que tem um momento Bury Your Gaze em Battlestar Galactica, não tem? Que é a Almirante Kane, que era lésbica. Quando ela descobre que ela tá tendo um caso com uma Cylon, é só ver o que ela fez com a mulher, né? Então, assim, justa personagem que é LGBT é justa a vilã cruel mais horrorosa que tem. Pô, caramba, né? A série não é tão velha, gente. Ela é de 2005. Isso acaba sendo muito negativo, porque, assim, o pessoal cai na armadilha de um pseudo-realismo e prefere contar histórias trágicas de personagens que fazem parte da comunidade LGBT+. E até tem um vídeo da Rowan Ellis que ela tá explicando esse trope do Bury Your Gaze, e ela comenta que numa estatística lá, não lembro de que ano, mas que, tipo, acho que 20% dos personagens hétero que foram indicados, foram vários anos, assim, mas, tipo, 20% dos personagens hétero que foram indicados para uma premiação lá, faleceram. 57% dos personagens gays morreram, dos personagens homossexuais. E tipo, a mensagem que a nossa ficção, nem só a ficção científica, não, mas que a nossa ficção em geral tá passando para a comunidade LGBT+, é que
eles estão fadados, essas pessoas estão fadadas a fins trágicos. Elas não podem ter um final feliz, elas não podem ter um relacionamento saudável, uma vida... Não podem viver, basicamente. Sempre vai ser uma coisa trágica. E o queerbaiting, né? A gente esqueceu do queerbaiting. Queerbaiting é a coisa mais irritante que existe no mundo. Eu acho que não tem comunidade mais revoltada com queerbait do que o pessoal de Supernatural, que quer ver o casal Castiel e Dean Winchester. Eles nunca vão fazer isso. Nunca. Porque o Dean tem toda aquela coisa do macho pegador, fodão, que etc, que tira sarro do Sam, porque ele é muito sensível e pá. Mas, cara, entendeu? Um homem que performa uma masculinidade não pode ser um bi? Você não consegue fazer essa ponte? Eu acho que é Black Sails, né? Que o Capitão Flint, que chama até ele de Capitão Flirt, né? Que ele é bi. Eu não vi a série ainda, mas eu sei que o enredo é esse. E o ator ouviu coisas cabeludas de gente que achava que não, porque ele é macho. Pô, como assim? Ele pega homem? Ué, a pessoa não pode performar masculinidade e também ter atração pelo sexo, pessoas do mesmo sexo? Gente, as pessoas ainda não entenderam que identidade de gênero e sexualidade são coisas separadas. Sim, e outra, aquela coisa de que fala de que bi é indeciso. Puta que pariu, mano. A Capitã Marvel é uma outra que tá sendo acusada de um queerbaiting sério, né? E eu, do alto da minha heterossexualidade, saí do filme tão feliz porque não tinha um interesse romântico e não precisava para a história ser fantástica. E aí eu vi um vídeo em que a pessoa tava assim, era um rant, ela tava nervosa, e ela tipo assim, vou provar pra vocês que a Capitã Marvel está num relacionamento com a Maria Rambeau. E depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei tipo, chateada, sabe, porque tipo, tá certo, faz sentido, e ela ter um relacionamento homossexual e não ser claro que é um relacionamento homossexual é muito prejudicial nesse caso. E a Marvel nunca vai colocar uma personagem que eles estão com a intenção de ser a cara da fase 3 da Marvel como uma personagem homossexual. Sendo que o primeiro personagem homossexual do MCU foi um figurante que apareceu no Endgame por 5 segundos. Teve uma fala. Assim, eles só vão... Se tiver queerbait, eu acho que é muito. Porque Pink Money interessa. Chega o mês do orgulho LGBT, você tá vendo um monte de empresa naquela puta hipocrisia, com tudo com a bandeirinha do arco-íris. O Itaú mandou embora o gerente gay só porque ele postou uma foto dele com um namorado. E tá lá o símbolo do Itaú com a bandeirinha do arco-íris. Entendeu? A Riachuelo, que tem um presidente que é abertamente homofóbico, tem a bandeirinha do arco-íris. Cheio de roupinha de arco-íris. Então, assim, é aquela coisa, não basta você não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofobia. Né? Você tem que estar do lado da luta, porque você ficar em cima do muro não dá mais. A gente chegou num momento da sociedade que não dá mais, o em cima do murismo não funciona mais. Como que é aquela frase de se você se cala diante da opressão, você tá do lado do opressor? Muito bem. Não encerramos o assunto, nunca será encerrado, precisamos ainda debater muito, mas infelizmente a gente chegamos ao derradeiro final. Até porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira, né? Bom, este foi o episódio do Holodeck sobre gays no espaço, ou melhor, 50 anos de aniversário da das revoltas de Stonewall e o que a gente acha que aconteceu de bem e de mal na representação LGBTQ+, na ficção científica. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você quiser entrar em contato conosco, podemos ser encontrados em nossos blogs. Eu escrevo irregularmente em noticias.terceiraterra.com. Preciso, inclusive, colocar alguma coisa lá, que eu acho que tem umas 2 semanas que eu não escrevo nada. Sibila? Você encontra a Capitã Sibila no bloguinho da Capitã, momentumsaga.com. Também estou pelo Twitter, pelo Instagram. No Facebook eu já não estou muito presente, eu apareço lá de vez em quando só para dar as caras, tirar o pó dos móveis e tal, aguar as plantas. Você encontra os meus books na Amazon, então leia os autores e autoras nacionais, a gente está produzindo muito, né? Agora no final de julho eu vou estar na Jornada Nerd do Sesc em Bauru, então se você é da tripulação da Capitã de Bauru, cola lá no dia 27, que é a partir das 15 horas no Sesc Bauru, eu vou estar lá pra gente falar de ficção científica brasileira, e
o futuro da nossa produção de ficção científica, então cola lá. Karen? Eu sou doutora Método nas redes sociais. Mas eu acho que semana que vem eu devo escrever na página do Séries com Conteúdo, porque eu devo ir numa cabine aí que o João tá organizando. Beleza. Você encontra as referências usadas neste episódio em terceiraterra.com/holodeck. Dessa vez, com a ajuda da Karen e da Sibila, eu consegui colocar mais referências em língua portuguesa. Muito obrigado a vocês duas. E lá nas show notes do Holodeck você também encontra algumas sugestões de livros e filmes da Amazon, da Saraiva e do Book Depository. A Terceira Terra ganha comissão com as vendas. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas, o que nos ajuda a aparecer em buscas e sugestões. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck e da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright que pertencem aos seus respectivos criadores, a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar.